Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar numa posição tranquila, confortáveis, que possamos alinhar nossa mente e nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma possamos mandar bons vibramentos, boas vibrações para os nossos irmãos em todo o nosso planeta, que possamos assim auxiliar toda a nossa égide, que possamos entender que o nosso pensamento tem muito poder e dessa forma possamos auxiliar o nosso planeta a caminhar em uma direção de paz, de amor, de boas energias, que possamos vibrar por todo o nosso planeta e assim possamos auxiliar uns aos outros ao caminho do paz, do amor e da alegria que é possível, o máximo que possamos aqui em nosso planeta e dessa forma também vibrar pelo nosso irmão, o Washington Bacelar, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Espiritismo, Consciência, Indivíduo, Percursos da Realização Pessoal. Seja muito bem-vindo, irmão. Olá, Rosiane. Olá, amigos da COFA. Que nós possamos, mais uma vez, estabelecer um bom diálogo com essa doutrina que é tão consoladora e importante para todos nós. Desde já agradeço o convite, a honra por essa oportunidade de, mais uma vez, estar aqui compartilhando um pouco das nossas leituras, das nossas pesquisas e estudos. Agradecer ao Otávio, o grande mentor desse trabalho, pelo grande amigo que é para mim e toda a minha família. Ele sabe porque é disto. E a equipe da COFA, que eu tenho uma saudade da antiga sede, vocês não fazem ideia. E a do Presencial ali faz umas palestras ali, pequenininho, bem aconchegante. Aos sábados, os bazares, livros, comprava. É muito bacana, equipe muito harmoniosa, muito tranquila. E é inspirador o trabalho que vocês nos estimulam a continuar de outra maneira que na divulgação da doutrina espírita. Eu escolhi esse tema, Espiritismo, Consciência, Indivíduo, um encontro consigo mesmo, o percurso da realização pessoal, em função de que nas andanças que nós realizamos nas casas espíritas, em várias cidades do nosso estado, em vários grupos de estudos, uma questão que às vezes tem sido esquecida, que é o papel ou função da casa espírita em nossas vidas. Como é que a doutrina espírita pode ajudar-nos a sermos cidadãos melhores? O que na doutrina espírita pode me fazer mais feliz? Como eu posso direcionar a minha evolução? Então, são algumas questões que eu venho trabalhando e pensando desde quando eu fui morar no extremo sul e eu tive a grande chance de trabalhar com o Anderson Costa, que é o representante da CR13. Então, de Teixeira de Freitas, nós fomos para Mucuri, para Porto Seguro, Cumburuxatiba, Itamaraju, em grandes caravanas, como agora, né, a Caravana da Fraternidade, que eu acho um dos eventos mais bonitos do movimento, porque, digamos assim, é a casa espírita que recebe a caravana, né? Aquele grupo daquela região, daquele bairro. Gente, isso é tão cativante, é tão bonito. Eu gosto muito mais do que do congresso, porque o congresso chegam aquelas estrelas, né? Aquelas pessoas famosas, a gente quer ouvir, conhecer, tudo bem. Porém, nas caravanas, gente, ou só o nome caravana, já é um negócio fora do comum. Então, o que eu estava pensando para a nossa iniciando o trabalho? Eu fiz muitas viagens de leituras
Fui para os chakras, fui para as consciências, fui para um monte de coisa, cheguei em Kardec. Viajei muito, fui lendo bastante, relembrando algumas coisas. Então, é possível evoluir a partir do engajamento na casa espírita? O que é que vocês pensam sobre essa possibilidade? O indivíduo, quando ele entra na casa, o que é que ele consegue realizar por si próprio? Então, esse é o principal foco do meu trabalho, do meu estudo. Uma tentativa ou um ensaio de falar um pouco dessa experiência que é a atuação no centro espírita, que é diferente de você ir frequentar, de você ouvir uma palestra, dar uma sopa, fazer alguma atividade qualquer que seja ela, se você não está com a consciência, com a atenção nesta atividade. Então, qual é o percurso que nós pensamos em realizar? Então, inicialmente, eu lembro desse livro aqui, que eu demorei muito para entender por que era tão importante, eu já entendi isso, sim, claro, como essa obra é valiosa para todos nós. Aqui tem um capítulo chamado capítulo 17, O Ser de Perfeitos. Tem uma mensagem chamada O Dever. E o curioso é isso, é o capítulo 7, item 7. Instruções Espíritas, o Dever. E o primeiro período desta mensagem nos diz que o dever é a obrigação moral, primeiro, da pessoa para consigo mesma, para em seguida com o seu próximo. Ou seja, aquela velha história, tudo o que eu faço, todo o meu movimento, sempre o primeiro a ser atingido, beneficiado, agraciado, serei eu mesmo. Vamos para um exemplo prático e objetivo. Vamos supor que eu estou agora com meus 5, 4 aninhos de idade, lá na infância, brincando com os coleguinhas no condomínio. E aí alguém me irritou. Aí eu olho assim, peraí. Eu vejo que tinha chovido, tinha uma poça d'água ali. Aí eu vou e pego lama para jogar na camisa dele de propósito, né? Parece que ele suja, a mãe reclamar com ele. Não sou eu que vou me vingar, vai ser a mãe dele. Olha a artimanha da criança, né? Então eu basto a pegar lama para jogar nele. Ora, quem está sujo primeiro sou eu. A lama está em minha mão, depois vai para ele. Então, se eu pego algo fazer alguém, me sujei. Outra condição, nós estamos lá fazendo uma trilha exploratória na Chapada, ali na região de Ibitiara. Tem as grutas, e de repente tem um lugar que não tem mais luz do sol. Então o que acontece? Eu abaixo, acendo uma tocha e seguro uma tocha, né, com clarão aqui, para iluminar todo mundo. Ora, se eu estou segurando a tocha, quem é o mais iluminado do grupo todo? Sou eu. Então, gente, isso é para tudo. Não é só para a lama ou para a tocha. Tudo o que eu faço, tudo, todo movimento que eu gero para o universo me devolve a mesma coisa. Não tem como ser diferente. É lei de Newton, isso é física básica, né? A terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Porém, na doutrina espírita, no movimento de algumas frequências, de algumas outras, digamos assim, níveis de frequência, isso não é bem assim, tá? No mundo mais material, mais pesado, mais denso como o nosso, sim. Porém, existem circunstâncias que ela não vai funcionar dessa maneira. Daí Jung construiu a teoria da sincronicidade, que são fenômenos que não têm uma causa específica, não têm uma origem própria. Que nós aprendemos que toda efeito tem uma causa. Mas como você estuda fenômenos sincrônicos, você não acha a causa assim de maneira tão fácil, não. Então, vamos voltar à nossa questão, que é o indivíduo chegando na casa espírita. Ora, quando você chega na casa espírita, em qualquer lugar, você é um novato, você precisa ambientar-se, conhecer o espaço, saber das atividades e observar-se. Aí você vai exercitar a sua humildade.
Porque nós sabemos, eu tenho algum tipo de espiritismo, de que pessoas chegam na casa espírita para conhecer, para visitar, e na saída já viu 30 defeitos, 48 problemas, e quer resolver tudo na saída. Né? Viu uma palestra, observou aquilo, anotou na cabeça, quer comentar. Então, são pessoas ansiosas, pessoas que estão desfocadas de si próprias. Esses indivíduos, eles, lá na Mansão do Caminho, tinha o Nilson chamado de indivíduos cometas, né? Eles aparecem agora, clicaram no café, todo eles vão embora. Daqui a 5, 6 anos, olha de novo, a mesma coisa, né? Ai, voltei! Aí vai embora, fica nesse ciclo, nunca aterriza na casa espírita. Ele quer outras questões que não vou entrar nessa área agora psicológica. Mas a área nossa de foco é o indivíduo que chega na casa com uma certa humildade, reconhecendo-se um aprendiz. Eu gosto do texto do Dr. Elzo, no livro Divina Presença, chamado Aprendendo a Ser Discípulo. Creio que seja um texto bacana da gente estudar um dia e ler com mais atenção, porque se você não aprende a ser discípulo, você não consegue alcançar outros patamares na sua jornada evolutiva. Vai ficar sempre tateando, sempre em dúvida, porque não criou um lastro, não criou uma base que é necessária para esse alçar de voos. Eu lembro agora de um fato da Self-Realization. É uma escola de yoga criada em Los Angeles por Yogananda Prabhahansa, acho que esse não me separa muito bem, não. Então, o que é que ele criou? Um espaço de yoga ultra avançado nos Estados Unidos, né, que a missão dele foi isso, levar a yoga para os americanos. Mas aquele povo conseguia sair um pouco do materialismo e vir para o espiritual. Então, um desses aprendizes de lá, desse mosteiro, atinge o nível máximo de lá de tudo, né? Ele já tinha doutorado, era um cara catedrático, uma pessoa muito instruída, com titulações, publicações, etc. E aí, quando ele conclui essa etapa lá em Los Angeles, tem o último nível, para ser um monge de um nível que eu não sei por que agora, ele vai para a Índia, para o mosteiro Origem de Yogananda. Aí, Yogananda já tinha falecido nessa época. Ele chega ao mosteiro e se apresenta com um currículo. Aí o mestre diz para ele: fulano, você sabe lavar pratos? Ah, sim, claro, todo ansioso, todo animado para evoluir ao máximo, né, e voltar para a América, dizendo que era o máximo. Aí o mestre, então, vá lavar pratos. Gente, esse mosteiro tem um trânsito de 1.300 a 1.800 pessoas. Ele começou a lavar prato 5 da manhã e dava de noite lavando prato. Não para, né? Imagine, 1.000 pessoas comendo, então é o dia inteiro lavando prato. Né? Aí passa-se uma semana, passa 2 semanas, ele já está agoniado, né? Só lavando prato, esperando aprender um mantra, aprender alguma coisa especial. Aí pede licença lá para o pessoal da cantina, busca o mestre e fala: mestre, já lavei prato há 2 semanas. E aí, o que eu vou fazer agora? Aí o mestre, bem sereno, olha para ele e diz: está incomodando o senhor? Não, está tudo bem. Então pode continuar. Ou seja, se ele não aprender a lavar pratos, não tinha aprendido isso ainda, ele não vai conseguir fazer outra coisa mais complexa. É o que eu acho bonito na cultura indiana, é isso, gente. Eles, tipo assim, eu tenho tudo aqui atrás de mim, né? Se eu soubesse 10% que está aqui atrás, eu estaria em um Júpiter, por exemplo, né? Isso é muita coisa, claro, mas na Índia eles pegam uma frase, um mantra, é 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, com um mantra, até aquilo ser introjetado na sua vida e você se modificar. Então, quando Allan Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação, não é a caridade dar as coisas às pessoas. Isso aí eu digo sempre. Dá para fazer com drone uma eficiência fantástica.
O governo já faz isso através de uma série de programas de assistência social. Distribuir alimentos, de roupa, isso não é bem caridade. A caridade é algo mais profundo e mais sério e exige do sujeito uma atenção que está fazendo. Então, quando você vai fazer a caridade, você tinha que orar antes, se preparar para ser um mensageiro de Cristo, de Deus, do que seja, nesse ambiente, com essa pessoa. Porque ela talvez seja a última chance de ver uma pessoa, seja você. E que tal se você se iluminar antes? Que tal você ler o Evangelho antes? Que tal você fazer um percurso interno para saber em você mesmo qual a dificuldade, qual o problema que você precisa trabalhar em si próprio para, ao socorrer o outro, você não ter um degrau acima dele. A vida é um giro e as experiências que eu já tenho de vida mostram-me claramente pessoas que estavam no auge vieram para o precipício e acabaram muito, muito drástica. E pessoas que estavam embaixo, com o tempo foram se esforçar e hoje são pessoas iluminadas do bem, sabe? Então, meus amigos, na casa espírita, a caridade que nós fazemos sempre, primeira, vai ser sempre com nós mesmos. Então, ao frequentar o ESD, o que é que você vai fazer? Aprender o que é a doutrina espírita, que não é algo simples. Minha irmã, ela é doutora em educação. E faz evangelho com minha mãe às vezes, e eu com ela, eu também faço pesquisa, às vezes estudos, e fica assim, gente, admirado da competência de Allan Kardec em fazer uma pesquisa com morto. Não foi uma pesquisa com alguém que ele via, ele mandava perguntas para várias cidades, Polônia, Inglaterra, Suíça, Espanha, Portugal, Estados Unidos, e recebia as cartas naquela época por charrete e por navio. Não era internet nem e-mail, não. Gente, é colossal. A gente fica assim pensando, meu Deus. Às vezes minha mãe fica chateada que a gente para pensar sobre isso no Evangelho. Ela, vocês façam isso outra hora, pelo amor de Deus, vamos fazer o Evangelho. Então, porque gente, o que ele fez foi extraordinário. Então, nos preparou um caminho. O que cabe a nós? Pegar esses roteiros que ele deixou pronto e buscar. Eu gosto muito no Evangelho, esse capítulo, Sede Perfeitos. O capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Aí eu estava comentando com uma colega outro dia, porque as pessoas têm dificuldade em amar. Porque as pessoas têm dificuldade de ter paciência ou tolerância com o outro. Por quê? Perdoar é difícil. Porque a pessoa não se ama, a pessoa não se tolera, a pessoa não tem paciência consigo mesma, a pessoa não se perdoa. Então, se eu não faço o movimento interno primeiro, eu terei muita dificuldade em fazer com quem quer que seja. Não importa quem seja. Mãe, pai, tio, filho, não importa. Se eu não tenho paciência, se eu não desenvolver a calma e a tolerância para comigo mesmo. Aliás, o Auto Perdão é um livro da Joana, que ela tem comentado, ela comentou muito isso no livro Homo Integral, vai comentando, até fazer um livro sobre o perdão, gratidão, algo assim. Por que isso? Porque se você não se perdoa, você cria uma trava, sabe? Cria um muro em um campo energético teu, e esse muro, caso não seja resolvido a tempo, bloqueia a energia em algum órgão, em alguma parte do corpo, a energia passa e não passa. Né? Então, quando você perdoa, a energia passa. Se não perdoa, fica bloqueando. Então, o auto-perdão é um exercício fantástico. E na casa espírita, como é que você faz isso? Assistindo às doutrinárias. Quem está numa doutrinária presencial, acompanhando o orador com atenção ali, porque muita gente vai para a casa espírita, o corpo está ali, mas a mente, meu Deus do céu, nem falar onde está a mente dessas pessoas. Boa parte.
Então, acontece, elas são isoladas porque elas assim, ó, dormem, são desplugadas, porque estão perturbando a psicosfera do ambiente, onde tem uma equipe lá no fundo de espíritos para atender e socorrer a gente. E inspirar o orador. Então, a equipe que está ali no centro espírita, dos espíritos, acima da plateia, acompanhando, elas vão sentindo o que cada um está passando e vai preparando imagens, preparando falas, exemplos, jogando na mente do orador. Que quando também é um orador que se prepara, que sintoniza com a casa, etc., ele conta com esse apoio e muitas vezes, é apenas uma palavra que você escuta e né, você sai do sufoco. Você se né, daquele suspiro, meu Deus, tolerância. Né? Tangerina, tangerina, a dor tangerina. Desse a dor tangerina, você encadeia internamente uma alegria, um bem-estar. Então, não precisa ser uma palavra que você escuta. Então, o engajamento na casa espírita, nós reconhecemos que é um processo de um percurso de realização interna. Primeiro você estuda, você aprende, faz geralmente o curso de passe, vai colaborar no atendimento fraterno, etc. Porém, não precisa muita coisa complicada, não. A gente tem observado que, muitas vezes, o fechar de uma janela, o arrumar da cadeira antes de sair, apagar a luz do banheiro que você viu, existem coisas bem simples que nós podemos estar fazendo, independente de ter um cargo, uma função. É um problema que, às vezes, atrapalha. Licença. Está 28 graus aqui, a temperatura de Salvador está um calor muito grande. Desculpe aí. Então, o que acontece? A gente não precisa muita coisa. Aí eu volto para a Índia, adoro. A Sri Aurobindo, ele fala o seguinte, não sei bem a sequência, mas assim, é do pequeno para o grande, do simples para o composto, de dentro para fora, do individual para o universal, que se cresce. Nós não vamos crescer pensando em Júpiter e outra galáxia, não. Pensando em si próprio primeiro. Eu não vou conseguir fazer uma revolução colossal se internamente eu não fiz a revolução do desapego, a revolução de abandonar uma série de coisas que são nocivas à saúde, mas que infelizmente são saborosas, dão prazer, a gente vai. Né? É o chamado guiados pela Matrix. Então, as pessoas da Matrix, elas seguem essas situações, esses modismos, esses convites que o capitalismo criou, uma série de necessidades que não são reais para nossas vidas. Então, eu assisti um vídeo agora, sábado, eles pegaram crianças em Angola, num país Angola, África, em uma comunidade bem pobre, e crianças na Espanha. Fizeram a mesma pergunta. Por que você diga 3 coisas que você queria ter na vida para ser feliz? Aos espanhóis queria ter um game station, queria conhecer Paris, eu queria ter 5 tênis, né? Coisas bem materialistas mesmo, bem do mundo de um país como a Espanha, que é um país primeiro mundo, não tem pobre, não tem miséria, etc. Então, essas pessoas não sabem o que é miséria, não sabem o que é fome, não conhecem. Aí pego as crianças de África e faz a mesma pergunta. Aí uma criança disse, eu queria ter um sapato. A outra fala, eu queria comer uma comida no prato. A outra diz, eu queria tanto poder beber água pura. Eu queria tanto conhecer meus pais. Sabe, gente? Então, é assim, é um contraste muito grande. O que eles fizeram? Eles pegaram essas respostas das crianças de África e mostraram às crianças da Espanha. É muito emocionante o vídeo. As crianças da Espanha vão chorar ao ver que eles estão buscando, digamos assim, coisas que não são essenciais à vida. E aí o Duas falou o seguinte, agradeço por ter nascido na Espanha, um país onde não precisa me preocupar com essas coisas. Então, quando a gente conhece a realidade de outras pessoas, nós refletimos mais em nós mesmos. E é por isso, voltando a Allan Kardec,
quando ele fala que fora da caridade na salvação. O espírito Marco Prisco, que é uma entidade que mandou alguns livros para o Divaldo Pereira Franco, ele tem um pensamentozinho naqueles mensagenzinhas que eu li há muitos anos e nunca mais esqueci. Quando ele diz o seguinte: nunca vos afasteis dos mais pobres, vírgula, os diletos amigos de Jesus. Quando eu li isso, eu fiquei, semanas meditando, digerindo para mim virou um mantra, né? Nunca se afasteis dos mais pobres necessitados, né? Os diletos amigos de Jesus. Foi como ele veio, como ele falou, né? Eu não vim para os que estão bem, eu vim para os que têm sede, fome e sede de paz. Então, na cada espírito, quando eu vou descobrindo a mim mesmo, mergulhando no meu mundo íntimo, observando o que eu tenho de habilidade que pode ser aplicada na cada espírito, tem mais a aplicar. E o que eu posso aprender são dois caminhos, tá? Que vão acontecer naturalmente, concomitantemente, simultaneamente. À medida que você trabalha, que você se dedica, que você se esforça, você aprende. Sempre. É inevitável que você aprenda. Ainda que demore 5 anos, você vai aprender. Porque o organismo nosso, o próprio corpo físico, ele vai te impulsionar um baque, quando ficar muito tempo estagnado, para frente. Como é que ele faz isso? Através da dor. Infelizmente, nós não aprendemos ainda pelo amor, nem pela paciência, nem pela calma, nem pela voz baixa. Nós ainda aprendemos pela dor. Então, quando nós estagnamos no nosso processo de crescimento, vem algum solavanco, algum choque, algum impacto para você, né, a mente se reorganizar, você aprende e evolui, não tem como ser diferente. E aí, nesse processo de colaboração, de imersão na casa espírita, sempre com muito cuidado, sempre com muito respeito pelos que lá estão. Como eu falei no começo, muita gente quer chegar, já quer, né, revolucionar a casa, pintar ali, trocar a cara, botar o banheiro novo, fazer... Não é. Então, as pessoas são os cometas. Né? Então, quando a pessoa está no outro processo de consciência, de busca em si mesmo, a doutrina espírita possui o maior manancial cultural e prático. Né? Eu gosto, como eu falei, muito da cultura indiana, fato. Porém, pela minha formação greco-romana, pela formação, digamos assim, positivista, linear, eu não tenho dificuldade em entender algumas coisas do vazio. Por exemplo, silêncio mental. Meu Deus, o que é isso? Eu me lembro que uma vez uma entidade, nós preparamos uma média única para organizar a Congebe, depois que fazia tudo no plano físico, tudo organizado. Aí Peixinho sempre fazia reunião média única para consultar os espíritos, para saber se tinha alguma novidade, alguma coisa para acrescentar. Geralmente não tinha nada, quase nada. E aí, mais uma vez, eles deram uma bronca na gente, né? Porque nós estávamos querendo fazer exercício de silêncio mental com as crianças, com os jovens, aliás, 14 e 15 anos. Aí a entidade incorporou lá no médio e falou: rapaz, vocês sabem o que é silêncio mental? Alguém aqui faz silêncio mental? E comecei a dizer que os jovens, na efusão dos hormônios, com a hipófise todo vapor, para fazer silêncio mental, tire isso do projeto, pelo amor de Deus. Aí nós mudamos. Né? Então, a reunião mediúnica, eu vou chegar lá agora, é esse momento que eu acredito, não sei dos senhores que estão escutando, das senhoras, quem frequenta a reunião mediúnica, eu acho o espaço mais fantástico. A minha era uma reunião mediúnica de socorro a suicidas. Era um grupo de umas 20 e poucas pessoas, forte, muito potente, sabe? Muito, muito conhecedor, quase 15 anos juntos, todo mundo, um trabalho muito, sabe, bem... E o que acontece? Durante a mediúnica, os videntes, cada um via em seu patamar evolutivo.
Cada um percebia coisas diferentes um do outro no mesmo ambiente físico. Sem contar que os que incorporavam para fins socorridos descreviam a sala com outras condições. Então, eu estava consciente, presente, eu era médium de suscitação e de paz, na mediúnica e dialogador. Então, o que acontecia? Como é que naquele mesmo espaço era possível capturar, sentir, perceber coisas completamente diferentes? E sem esquecer os médiuns de incorporação, a minha amiga incorporava uma criança, daqui a pouco um idoso, daqui a pouco uma mulher. Então, isso no campo psíquico do médium deve ser um negócio fora do comum. Como é que ele desliga, né, os campos, os fluidos, para falar com um ser, criança, conecta com um ser que é um homem adulto, idoso, desconecta e conecta com uma mulher, sabe, como se fosse um plugzinho? Não é bem assim, é muito complexo. Aí eu ficava tão impressionado com isso. Então, quando a pessoa consegue evoluir a tal ponto, chegar a uma reunião mediúnica, para aprender ainda mais com os desencarnados, com os exemplos. Aliás, aqui no Evangelho, eu não lembro se eu tenho vários evangelhos. Então, não sei se esse aqui está marcado um trecho em que Kardec fala algo que alguns não gostam quando eu falo, mas eu tenho que falar. É o seguinte, eles falam que os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação e, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso olho. Essa mensagem está no capítulo 18, é o item 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 12, capítulo 18. Então, se a pessoa não está consciente, que eu falei no começo, entende que tudo que ela faz é para si própria. Não existe nenhum movimento que eu realize que não seja para mim o efeito sempre primeiro. Não tem como ser diferente. É como que eu pego esse óculos e solto. E por magnetismo eu oro e volta para mim. Quem colocar esse óculos de cabeça, não vai dar bem. Ou então eu pego essa borracha, aqui é uma borrachinha, né, de lápis, e perco, né, jogo. Então, como é que ela vai com um bumerangue e volta para mim de volta? Não tem como ser diferente. Então, quando eu te falo que na casa espírita nós temos ali o socorro, a salvação de nossas vidas, é quando nós conseguimos aprender a ser discípulo. Quando nós buscamos o engajamento sem orgulho, deixa eu dar uma pescadinha aqui no que eu fiz para não esquecer. É assim, gente, é muita coisa. Eu estava tendo essa palestra outro dia, deu mais de 4 horas, se eu fosse explicar tudo, porque é muito orgânico, é muito bonito e muito complexo. Antes que eu esqueça, na casa espírita, todas as portas, segundo informações de Luiz, Filomeno, vários espíritos, tem uma tela magnética na tela. Então, você entrou no portão, né, já tomou um par, já se limpou uma parte de energia. Entrou no cenáculo, vai limpar a energia. Entrou na sala de baixo, então todas as portas, todas. Sem contar o cinturão que existe de energia ao redor do centro, protegendo a casa espírita. Então é muito bonito o trabalho que o movimento
espírita desenvolve e possibilita que as pessoas evoluam e cresçam ali dentro. Cabe o quê? A cada um de nós esse mergulho do autoconhecimento. Isso é tão interessante e tão rico que Joana de Ângeles, espírita, escreveu 28 obras, a famosa série psicológica. Se você fosse colocar tudo em uma centrífuga, comprimisse, centrifugasse, comprimisse tudo para sair uma palavrinha só, saía esta única palavra: autoconhecimento ou autodescobrimento. Né? Autodescobrimento vai ser até melhor, você descobrir. E quando você se descobre, é tão bom, porque você passa a se amar mais, você passa a ser mais feliz, você passa a compreender a si próprio, a rir de seus erros, às vezes, não custa nada. A gente até puxa, né? Não, foi um pequeno equívoco. Diante da eternidade, dentro do infinito, nós somos um espírito imortal. Quantas encarnações tivemos para aqui estarmos? Segundo Jacobson Trovão, um estudioso da mediunidade, ele, conversando com os que na federação o ano passado, ele falou para o seguinte, no seminário: ninguém é espírita a primeira vez. Ninguém é médio a primeira vez. Está hoje no espiritismo, mas já vem de outras histórias, outros caminhos, porque, gente, não é simples, não é fácil. Porém, é aí que está a alegria do desafio, né? Acho que Deus nos deu essa grande liberdade, o livre-arbítrio, a escolha, que os animais não possuem isso, os animais eles seguem por instinto, e nós temos a liberdade de escolha. E como diz Merlano, o nosso grande repentista espírita paraibano, nós somos um projeto divino. E Deus, que é infinitamente bom, perfeito, iria criar algo que não fosse bom, belo e perfeito. Então, que nós possamos, meus amigos, meus amores, descobrir em nós mesmos a nossa alegria, a perfeição, o nosso amor, o nosso carinho. Amem-se um pouco mais, curtam-se um pouco mais, deem-se a chance de amar a si próprio, a fim de que, ao amar-se, você consiga amar o próximo como a si mesmo. Muito obrigado à equipe da COFA, muito obrigado aos irmãos que aqui estiveram assistindo. Desejo paz e alegria no caminho de retorno ao nosso Pai Maior. Microfone. Microfone. Estou aqui toda feliz falando com o áudio desligado. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, por esse conhecimento incrível que foi agora compartilhado entre nós, porque não adianta ter o conhecimento e ele ficar preso numa única pessoa. Então, a doutrina nos convida, nos faz esse chamado para disseminar a palavra. Queremos agradecer por esse momento maravilhoso de conhecimento. É a todos também que estejam aqui, sempre com os ouvidinhos sempre muito abertos para escutar, para entender. E não esqueçam do papel de vocês também, de disseminar esse conhecimento. Então, curtam essa página, compartilhem essa palestra para que ela possa alcançar cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Muito obrigada a todos. Tenha uma ótima noite. Seja muito bem-vindo de volta também em outros momentos, Washington. É sempre muito bom recebê-lo aqui, nesse nosso cantinho online. Obrigado. Muito obrigada. Muita paz. Muita paz.